Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 2. Casos clínicos. Caso 5. Senhorita Elizabeth von R. Epícrise. Nem sempre fui psicoterapeuta. Como outros neuropatologistas, fui formado na prática dos diagnósticos locais e do eletrodiagnóstico, e a mim mesmo ainda impressiona singularmente que as histórias clínicas que escrevo possam ser lidas como novelas e, por assim dizer, careçam do cunho austero da cientificidade. Devo me consolar com o fato de que, evidentemente, a responsabilidade por tal efeito deve ser atribuída à natureza da matéria e não à minha predileção. O diagnóstico local e as reações elétricas não se mostram eficazes no estudo da histeria, enquanto uma exposição minuciosa dos processos psíquicos, como estamos acostumados a obter do escritor, me permite adquirir, pelo emprego de algumas poucas fórmulas psicológicas, uma espécie de compreensão do desenvolvimento de uma histeria. Tais histórias clínicas devem ser apreciadas como psiquiátricas, mas apresentam relativamente a estas últimas uma vantagem, a saber, a íntima relação entre a história do padecimento e os sintomas da doença, que ainda buscamos em vão nas biografias de outras psicoses. Procurei incluir os esclarecimentos que podia dar sobre o caso da senhorita Elizabeth V.R. na exposição da história de seu restabelecimento. Talvez não seja supérfluo resumir aqui o essencial. Descrevi o caráter da doente, os traços recorrentes em tantos histéricos e que, em verdade, não se pode imputar a uma degeneração. O talento, a ambição, a delicada sensibilidade moral, a imensa necessidade de amor que inicialmente encontra a satisfação na família, a independência de sua natureza que ultrapassa o ideal feminino e se manifesta em um bom quinhão de tenacidade, pugnacidade e reserva. Conforme as informações de meu colega, não se verificava nenhum transtorno hereditário relevante nas duas famílias. É verdade que sua mãe sofrera por longos anos de um abatimento neurótico não investigado a fundo, mas as irmãs e irmãos, o pai e sua família podiam contar-se entre as pessoas equilibradas, não nervosas. Não ocorrera um caso grave de neuropsicose entre os parentes próximos. Sobre essa natureza atuaram dolorosas comoções e, inicialmente, a influência desvigorante do longo período de cuidados junto ao pai amado. Há boas razões para que os cuidados prestados a um doente desempenhem um papel tão significativo na pré-história das histerias. Alguns dos fatores atuantes nesse caso são evidentes: a perturbação do estado de saúde corporal pelo sono interrompido, a negligência no cuidado do corpo, o efeito de uma preocupação contínua sobre as funções vegetativas. Em minha avaliação, porém, o mais importante encontra-se noutra parte. A pessoa cuja mente está ocupada com centenas de tarefas pertinentes aos cuidados com o doente, as quais sucedem-se uma a outra em interminável sequência por semanas e meses a fio, acostuma-se, por um lado, a reprimir todos os sinais de sua própria emoção e, por outro, logo desvia sua atenção das próprias impressões, pois lhe faltam tempo e força para levá-las em consideração. Assim, o cuidador de um doente acumula uma série de impressões suscetíveis de afeto,
que mal foram percebidas claramente e de qualquer forma não foram enfraquecidas por abreação. Ele cria o material para uma histeria de retenção. O doente se curando, todas essas impressões perdem naturalmente seu valor. Se ele morre, contudo, sobrevém o período de luto, em que apenas o que concerne ao ente perdido parece valioso. Assim chega também a vez daquelas impressões que aguardavam processamento, e após uma breve pausa de exaustão, irrompe a histeria, para a qual o germe fora assentado durante o período dos cuidados prestados ao doente. Esse mesmo fato da resolução posterior dos traumas acumulados durante os cuidados com o doente pode ser encontrado ocasionalmente também onde não surge a impressão geral de estado doentio, mas o mecanismo da histeria se mantém. Assim conheço uma senhora muito talentosa que sofre de leves estados nervosos, cuja natureza evidencia em tudo a histérica, ainda que nunca tenha sido um fardo para os médicos, nem tenha precisado interromper o exercício de suas obrigações. A mulher já cuidou de 3 ou 4 entes amados até morrerem, cada vez até o completo esgotamento físico, e não adoeceu mesmo depois desses tristes serviços. Mas, pouco tempo após a morte do doente, se inicia nela o trabalho de reprodução, que mais uma vez leva ante seus olhos as cenas da doença e da morte. Todo dia ela revive cada impressão, chora por isso e se consola, com vagar, com folga, poderíamos dizer. Esse lidar com as impressões ocorre em meio aos afazeres do dia, sem que as duas atividades se confundam. Tudo passa diante dela cronologicamente. Se o trabalho de rememoração de um dia cobre exatamente um dia do passado, não sei. Presumo que isso dependa da folga que lhe deixam as tarefas correntes da casa. Além dessas lágrimas reparadoras que, com breve intervalo, sucedem à morte, essa senhora realiza anualmente celebrações periódicas, na época de cada catástrofe, e aqui sua viva reprodução visual e suas manifestações de afeto seguem fielmente a data. Eu a encontro em lágrimas, por exemplo, e lhe pergunto interessado o que se passara aquele dia. Meio irritada, ela repete minha pergunta. Oh não, hoje foi apenas o conselheiro N, que de novo esteve aqui e nos deu a entender que não se pode esperar mais nada. Não tive tempo de chorar por isso naquele momento. Ela se refere à última doença do marido, falecido há 3 anos. Para mim, seria muito interessante saber se nessas cerimônias comemorativas, reproduzidas a cada ano, ela sempre repete as mesmas cenas, ou se a cada vez outros pormenores se oferecem para sua abreação, como suponho no interesse de minha teoria. Mas não consigo apurar nada de certo a esse respeito. A mulher, tão inteligente quanto forte, se envergonha da violência com que atuam sobre ela aquelas reminiscências. Saliento mais uma vez, essa mulher não é doente. A abreação posterior, mesmo com toda a semelhança, não é um processo histérico. Podemos nos perguntar por que, após o cuidado prestado a um doente, surge uma histeria e em seguida outro não. Isso não se pode atribuir à predisposição pessoal, pois esta existia, em larga medida, na senhora que tenho em mente. Volto à senhorita Elizabeth VR. Enquanto cuidava de seu pai, portanto, surgiu nela pela primeira vez um sintoma histérico, uma dor num lugar definido da coxa direita. Pode-se elucidar adequadamente o mecanismo desse sintoma com base na análise. Era um momento em que o círculo de ideias relativas a seus deveres para com o pai doente entrava em um conflito com o então conteúdo de sua ânsia erótica. Sob vivas autorrecriminações, ela se decidiu pelo primeiro, criando com isso a dor histérica.
Segundo a concepção que a teoria da conversão histérica sugere, o processo seria descrito da seguinte forma: ela reprimiu de sua consciência a ideia erótica e converteu a grandeza afetiva desta em sensação de dor somática. Não ficou claro se esse primeiro conflito se apresentou a ela uma única vez ou, o que é mais provável, repetidas vezes. Um conflito inteiramente similar, mas de maior significado moral e ainda mais bem evidenciado pela análise, se repetiu anos depois e levou à intensificação das mesmas dores e à sua extensão para além dos limites da região inicialmente ocupada. Tratava-se novamente de um círculo de ideias eróticas que entrava em conflito com todas as suas ideias morais, pois a inclinação dirigia-se a seu cunhado, e tanto no tempo em que sua irmã vivia como depois de sua morte, o pensamento de que desejasse precisamente esse homem era inaceitável para ela. Sobre esse conflito que constitui o ponto central da história da doença, a análise da informação pormenorizada. A inclinação da doente por seu cunhado podia ter germinado há muito tempo. Seu desenvolvimento foi favorecido pela exaustão física, decorrente dos renovados cuidados prestados aos doentes e pelo esgotamento moral, resultado das decepções ao longo de vários anos. Sua aspereza interior começou então a se esvanecer e ela admitiu para si mesma a necessidade do amor de um homem. Durante a convivência que se estendeu por semanas naquele balneário, essa inclinação erótica, ao mesmo tempo que as dores, chegou ao pleno desenvolvimento. Para esse mesmo período, a análise testemunha um estado psíquico particular da doente, cuja ligação com a inclinação pelo cunhado e as dores parece possibilitar uma compreensão do processo conforme a teoria da conversão. Creio poder afirmar, então, que naquela época a doente não estava claramente consciente de sua inclinação pelo cunhado, por mais intensa que fosse, salvo em algumas raras ocasiões e apenas por momentos. Fosse de modo diverso, ela teria tomado consciência da contradição entre essa inclinação e suas ideias morais e teria sentido tormentos psíquicos semelhantes aos que a vi sofrer depois de nossa análise. Sua lembrança nada tinha a relatar sobre tais sofrimentos. Ela se poupara deles e, consequentemente, também a própria inclinação não se tornara clara para ela. Naquela época, como ainda no tempo da análise, o amor por seu cunhado existia em sua consciência à maneira de um corpo estranho, sem entrar em relação com o resto de sua vida ideativa. Com respeito a essa inclinação, havia esse estado de simultaneamente saber e não saber, o estado característico de um grupo psíquico apartado. Outra coisa não queremos dizer ao afirmar que essa inclinação não lhe era claramente consciente. Não queremos dizer que se trata de uma qualidade inferior ou um grau menor de consciência, mas sim de uma separação entre o livre trânsito associativo de pensamentos e o conteúdo ideativo restante. Como pode suceder que um grupo de ideias tão intensamente marcado fosse mantido tão isolado? Em geral, o papel de uma ideia na associação cresce com sua grandeza de afeto. Podemos responder a essa pergunta se levarmos em consideração dois fatos comprovados de que podemos nos servir. Primeiro, que as dores histéricas surgiram simultaneamente à formação daquele grupo psíquico separado. Segundo, que a doente opôs uma grande resistência à tentativa de estabelecimento da associação entre o grupo psíquico separado e o resto do conteúdo da consciência, e quando, não obstante essa ligação se efetuou, sentiu uma grande dor psíquica. Nossa concepção da histeria vincula esses dois fatores à cisão da consciência, afirmando que o segundo deles indica o motivo da cisão da consciência
e o primeiro indica o próprio mecanismo. O motivo foi a defesa, a oposição de todo o eu a se conciliar com esse grupo de ideias. O mecanismo foi o da conversão, isto é, no lugar das dores psíquicas que ela havia se poupado, surgiram dores corporais. Assim iniciou-se uma transformação cujo benefício foi que a doente escapou de um estado psíquico insuportável, porém ao custo de uma anomalia psíquica, da consentida cisão da consciência e de um padecimento corporal, das dores sobre as quais se constituiu uma astasia-abasia. Não posso, na verdade, dar uma indicação de como a pessoa produz tal conversão. Não o faz, evidentemente, da mesma forma como executa, com intenção, um ato voluntário. É um processo que ocorre em um indivíduo sob o impulso do motivo da defesa, quando ele traz em sua organização ou modificação ocasional a capacidade para isso. Temos o direito de pressionar mais de perto a teoria e indagar: o que é afinal que aqui se converte em dor corporal? A resposta cautelosa será: algo que poderia e deveria ter se tornado dor psíquica. Se ousamos um pouco mais e tentamos uma espécie de exposição algébrica da mecânica da ideia, atribuiremos determinado montante de afeto ao complexo de ideias dessa inclinação mantida inconsciente e designaremos esta última quantidade como convertida. Uma consequência direta dessa concepção seria que o amor inconsciente teria perdido tanto em intensidade com essa conversão que se teria reduzido a uma ideia fraca. Sua existência como grupo psíquico separado só se tornaria possível então com esse enfraquecimento. Todavia, o presente caso não é muito adequado para fornecer um quadro nítido em matéria tão delicada. Ele corresponde, provavelmente, a uma conversão apenas incompleta. Em outros casos, pode-se mostrar que também conversões completas ocorrem em que nestas, de fato, a ideia intolerável foi reprimida, como só uma ideia pouco intensa pode sê-lo. Depois de consumada a união associativa, os doentes asseguram que desde o aparecimento do sintoma histérico, seus pensamentos não mais se ocuparam da ideia intolerável. Afirmei acima que a doente, em certas ocasiões, embora apenas de modo fugidio, reconheceu também conscientemente o amor por seu cunhado. Um desses momentos foi, por exemplo, quando junto ao leito da irmã passou-lhe pela cabeça o pensamento: agora ele está livre e você pode se tornar sua mulher. Devo examinar o significado desse momento para a nossa concepção de toda a neurose. Ora, penso que na suposição de uma histeria de defesa já está contida a exigência de que ao menos um desses momentos tenha ocorrido. A consciência não sabe antecipadamente quando uma ideia intolerável surgirá. A ideia intolerável que mais tarde é excluída, junto com seu acompanhamento, para formar um grupo psíquico separado, precisa ter sido inicialmente admitida no trânsito dos pensamentos. Do contrário, não se teria produzido o conflito que levou à sua exclusão. Portanto, precisamente esses momentos devem ser qualificados como traumáticos. Neles houve a conversão, cujos resultados são a cisão da consciência e o sintoma histérico. Na senhorita Elizabeth Vierre, tudo aponta para uma pluralidade de tais momentos. As cenas do passeio, da meditação matinal, do banho, junto ao leito da irmã. Talvez tenham até ocorrido novos momentos desse tipo durante o tratamento. A multiplicidade desses momentos traumáticos torna-se possível pelo fato de que um episódio similar àquele que primeiro introduziu a ideia intolerável leva nova excitação ao grupo psíquico separado e assim suspende temporariamente o êxito da conversão. O eu tem de se ocupar dessa ideia subitamente fulgurante e restabelecer o estado anterior mediante nova conversão.
A senhorita Elizabeth, em permanente contato com seu cunhado, estava particularmente exposta ao aparecimento de novos traumas. Seria preferível para esta apresentação um caso cuja história traumática estivesse encerrada no passado. Agora devo me preocupar de um ponto que descrevi como uma dificuldade para a compreensão da presente história clínica. Com base na análise, supus que uma primeira conversão se dera na doente durante o período em que cuidava do pai, mais exatamente naquele momento em que seus deveres como cuidador entraram em conflito com sua ânsia erótica, e que esse processo fora o modelo para aquele ulterior que, na estância alpina, levara à eclosão da doença. Pelas comunicações da paciente, porém, no tempo dos cuidados prestados ao pai e no intervalo seguinte, que designei como primeiro período, ela não sofrera absolutamente de dores ou de fraqueza no andar. É verdade que estivera acamada por alguns dias durante a doença do pai, com dores nos pés, mas não é certo que esse ataque já deva ser atribuído à histeria. Não se comprovou na análise uma relação causal entre essas primeiras dores e uma impressão psíquica qualquer. É possível, até mesmo provável, que se tratasse então de dores musculares reumáticas comuns. Mesmo se quiséssemos admitir que este primeiro acesso de dor fora o resultado de uma conversão histérica devido à rejeição dos seus pensamentos eróticos de então, restaria o fato de que as dores desapareceram poucos dias depois, de modo que a doente se comportara, na realidade, de forma diversa do que parecia mostrar na análise. Durante a reprodução do assim chamado primeiro período, ela acompanhava todos os relatos da doença e da morte do pai, das impressões da convivência com o primeiro cunhado, etc., com manifestações de dor, ao passo que na época em que vivenciara essas impressões não havia sentido dor nenhuma. Não é essa uma contradição apropriada a reduzir em muito a confiança no valor esclarecedor de tal análise? Acredito poder solucionar a contradição supondo que as dores, o produto da conversão, não surgiram enquanto a doente vivia as impressões do primeiro período, mas sim posteriormente, ou seja, no segundo período, quando a doente reproduzia essas impressões em seus pensamentos. A conversão não ocorreu por ocasião das impressões frescas, mas quando de suas lembranças. Julgo mesmo que tal processo não é nada incomum na histeria e tem uma participação regular no desenvolvimento dos sintomas histéricos. Mas, como tal afirmação certamente não convence, tentarei torná-la plausível expondo outras experiências. Aconteceu-me certa vez que, durante um tratamento analítico desse gênero, formou-se na paciente um novo sintoma histérico, de modo que pude iniciar uma eliminação do dia posterior a seu aparecimento. Incluirei aqui em seus traços essenciais a história dessa paciente. É bastante simples, mas não desprovida de interesse. A senhorita Rosália H., de 23 anos, empenhada em estudar canto havia alguns anos, queixa-se de que sua bela voz não lhe obedece em certos registros. Ocorre-lhe uma sensação de estrangulamento e compressão na garganta e a voz soa abafada. Por isso, seu professor ainda não lhe permitira se apresentar como cantor em público. Embora essa imperfeição afete apenas o registro médio, não pode ser explicada por um defeito de seu órgão. Às vezes, a perturbação desaparece por completo, de modo que o professor se declara muito satisfeito. Outras vezes, a mais leve excitação e mesmo sem qualquer motivo aparente, reaparece a sensação opressora e o livre desenvolvimento da voz é dificultado. Não era difícil reconhecer nessa sensação atormentadora a conversão histérica, se realmente ocorria uma contratura em determinados músculos das cordas vocais. Isso não pude averiguar. Na análise hipnótica que realizei com a moça,
soube o seguinte de suas vicissitudes e assim da causa de seus sofrimentos. Ficando órfã em tenra idade, ela fora acolhida por uma tia, por sua vez mãe de numerosos filhos, e com isso veio a participar de uma vida familiar extremamente infeliz. O marido da tia, uma personalidade manifestadamente patológica, maltratava mulher e filhos da maneira mais brutal e os magoava sobretudo com sua franca preferência sexual pelas criadas e babás da casa, o que se tornava cada vez mais ofensivo à medida que os filhos cresciam. Quando a tia morreu, Rosália tornou-se a protetora do bando de crianças órfãs e oprimidas pelo pai. Levou seus deveres a sério, enfrentou todos os conflitos a que essa posição a conduzia, mas tinha que despender extremo esforço para reprimir a expressão de seu ódio e seu desprezo pelo tio. Nessa época, apareceu a sensação de aperto na garganta, toda vez que se via forçada a calar uma resposta que se obrigava a manter calma ante uma acusação revoltante, sentia o arranhar na garganta, o estreitamento, a falta da voz, em suma, todas as sensações localizadas na laringe e faringe que agora a perturbavam ao cantar. Era compreensível que ela buscasse a oportunidade de se tornar independente para escapar às agitações e penosas impressões que cada dia na casa do tio lhe trazia. Um competente professor de canto a admitiu desinteressadamente e lhe assegurou que sua voz lhe permitia escolher o ofício de cantora. Começou então a ter aulas com ele em segredo, mas, como sucedia com frequência, que se apressasse a sair para as lições de canto com o aperto que lhe ficava na garganta, depois das violentas cenas domésticas, consolidou-se uma relação entre o canto e a parestesia histérica, relação que já fora preparada pela sensação do órgão ao cantar. O aparelho de que ela deveria dispor livremente quando cantava mostrava-se tomado por restos de inervação depois daquelas numerosas cenas de excitação reprimida. Desde então abandonara a casa do tio e se mudara para uma cidade estrangeira, a fim de se distanciar da família, mas com isso o impedimento não fora superado. A moça, bela e de invulgar inteligência, não mostrava outros sintomas histéricos. Empenhei-me em resolver essa histeria de retenção pela reprodução de todas as impressões excitantes e ab-reação a posteriori. Eu a fiz xingar, repreender o tio, dizer-lhe a verdade na cara e etc. Esse tratamento lhe fez muito bem. Entretanto, infelizmente ela vivia em condições bastante desfavoráveis. Não tinha sorte com os parentes. Era hóspede na casa de outro tio que também a recebeu amigavelmente, mas justamente por isso suscitou o desagrado da tia. Essa mulher supunha em seu marido um interesse mais profundo pela sobrinha e procurou estragar completamente a estada da moça em Viena. Ela própria, na juventude, tivera que renunciar a uma inclinação artística e agora invejava a sobrinha que podia cultivar seu talento. Embora, no caso da garota, não fosse a inclinação, mas a ânsia de independência o que levara à decisão. Rosalie se sentia tão constrangida em casa que não ousava, por exemplo, cantar ou tocar piano quando a tia se encontrava a uma distância suficiente para ouvi-la e evitava cuidadosamente tocar ou cantar qualquer coisa para o tio, aliás idoso, irmão de sua mãe, se a tia pudesse aparecer. Enquanto eu me empenhava em apagar os traços de antigas excitações, outras surgiam dessas relações com seus anfitriões, as quais terminaram por perturbar o êxito do meu tratamento e interromperam prematuramente o processo de cura. Um dia a paciente me apareceu com um novo sintoma, surgido havia menos de 24 horas. Ela se queixava de um desagradável formigamento na ponta dos dedos, que desde a véspera se manifestava a cada 2 horas e a obrigava a fazer movimentos bastante peculiares e rápidos com os dedos. Não pude ver o ataque,
Caso contrário, provavelmente adivinharia pela observação dos movimentos dos dedos o que havia ocasionado. Mas tentei imediatamente descobrir pela análise hipnótica em que se fundamentava o sintoma, de fato, o pequeno ataque histérico. Como tudo era bastante recente, esperava poder promover rapidamente seu esclarecimento e resolução. Para meu espanto, a doente me trouxe, sem hesitação em ordem cronológica, toda uma série de cenas, tendo início em sua primeira infância, às quais era comum a circunstância de que havia tolerado uma injustiça sem se defender, de modo que os dedos lhe podiam tremer. Cenas como aquela, por exemplo, em que na escola teve que estender a mão para que o professor lhe aplicasse um golpe de régua. Mas eram ocasiões banais, cuja capacidade para intervir na etiologia de um sintoma histérico eu não hesitaria em contestar. De modo diverso, apresentava-se uma cena dos seus primeiros anos de mocidade, que relatou em seguida. O tio Mal, que sofria de reumatismo, havia exigido que lhe massageasse as costas, e ela não se atreveu a recusar. Ele estava deitado na cama e de repente livrou-se das cobertas, levantou-se e quis agarrá-la e deitá-la. Naturalmente, ela interrompeu a massagem e no momento seguinte fugir e se trancar em seu quarto. Estava claro que não gostava de se lembrar desse episódio, e tampouco quis dizer se na ocasião do súbito desnudamento do homem vira alguma coisa. A sensação nos dedos podia ser explicada pelo impulso de bater-lhe, então reprimido, ou simplesmente porque estava fazendo a massagem. Somente após relatar essa cena, veio a falar sobre o que tinha experimentado na véspera, após o que apareceram, como símbolo mnemônico recorrente, a sensação e o estremecimento nos dedos. O tio com quem morava agora lhe havia pedido que tocasse alguma coisa. Achando que a tia havia saído, ela se sentou ao piano e se acompanhou cantando. De repente, porém, a tia apareceu à porta. Rosalie levantou-se de um salto, fechou a tampa do piano e lançou longe a partitura. Pode-se bem adivinhar que recordação nela emergiu e que curso de pensamentos repeliu nesse momento, aquele da amargura com a injusta suspeita que deveria levá-la a deixar a casa, quando era obrigada a permanecer em Viena por causa do tratamento e não tinha outra hospedagem. O movimento dos dedos que vi na reprodução dessa cena era aquele do arremesso, como se alguém, literal e figuradamente, afastasse alguma coisa de si, atirasse uma partitura para longe ou afastasse uma exigência descabida. Ela assegurava com toda a determinação que não sentira esse sintoma antes. Não o havia sentido por ocasião das primeiras cenas narradas. O que restava a supor, senão que primeiramente o acontecimento da véspera despertara a lembrança de conteúdos anteriores semelhantes e, em seguida, um símbolo mnêmico se formara, abrangendo todo o grupo de recordações? A conversão fora custeada, de um lado, por afetos recém-vividos, de outro, por afetos recordados. Se examinamos mais de perto a questão, temos de admitir que tal processo deve ser considerado antes regra que exceção no surgimento de sintomas histéricos. Quase todas as vezes que investiguei a determinação desses estados, não se encontrou um ensejo único, mas sim um grupo de ensejos traumáticos semelhantes. Os belos exemplos da Sra. Emy na História Clínica 2. Em alguns desses casos, pude verificar que o sintoma em questão já havia aparecido por curto período após o primeiro trauma, para depois retirar-se até ser novamente despertado e estabilizado pelo trauma seguinte. Entre esse aparecimento temporário e o permanecer latente após os primeiros ensejos, não se constata nenhuma diferença a princípio. Numa grande maioria de exemplos, viu-se, por outro lado, que os primeiros traumas não haviam deixado nenhum sintoma, enquanto um trauma posterior da mesma espécie
provocara um sintoma que, no entanto, não podia prescindir da colaboração dos ensejos anteriores para seu surgimento e cuja solução realmente exigia levar em consideração todos os ensejos. Traduzindo na linguagem da teoria da conversão, esse inegável fato da soma dos traumas e da latência inicial do sintoma significa que a conversão pode efetuar-se tanto de afeto recente como de afeto recordado, e esta suposição esclarece inteiramente a contradição em que na senhorita Elizabeth VR parecem estar a história da doença e a análise. Não há dúvida de que as pessoas sãs suportam em grande medida a permanência de ideias com afeto não resolvido em sua consciência. A afirmação que acabo de defender apenas aproxima o comportamento dos histéricos daqueles dos indivíduos sãos. Trata-se, evidentemente, de um fator quantitativo, a saber, quanto dessa tensão afetiva uma organização suporta. Também o histérico poderá conservar determinado montante não resolvido, mas se este cresce por acumulação em ensejos similares, indo além da capacidade de carga individual, é dado um ímpeto para a conversão. Assim, não é uma formulação estranha, mas quase um postulado, que a formação de sintomas histéricos também possa ocorrer à custa de afetos recordados. Agora que me ocupei dos motivos e do mecanismo desse caso de histeria, resta discutir a determinação do sintoma histérico. Por que justamente as dores nas pernas tiveram que assumir a representação da dor psíquica? As circunstâncias do caso indicam que essa dor somática não foi criada pela neurose, mas apenas utilizada, intensificada e mantida por ela. Acrescentarei prontamente que foi assim na grande maioria dos casos de algia histérica que pude examinar. Sempre havia no começo uma dor real de base orgânica. São as dores mais comuns, as mais disseminadas na humanidade, que com mais frequência parecem destinadas a ter um papel na histeria, sobretudo as dores periosteais e as nevrálgicas nas afecções dentárias, as dores de cabeça das mais diversas origens e também as dores reumáticas dos músculos, frequentemente não reconhecidas. O primeiro ataque de dores sofrido pela senhorita Elizabeth VR, ainda enquanto cuidava do pai, eu considero também de base orgânica, pois não obtive resultado quando investiguei uma causa psíquica para ele, e confesso, estou inclinado a conferir significado diagnóstico diferencial a meu método de evocação de lembranças ocultas, sempre que aplicado com cuidado. Essa dor, originalmente reumática, tornou-se na doente um símbolo minêmico para sua dolorosa excitação psíquica, e isso, tanto quanto posso ver, por mais de um motivo. Primeiro e sobretudo, porque ela existia na consciência aproximadamente ao mesmo tempo que aquelas excitações. Em segundo lugar, porque estava ligada ou podia ligar-se de diversas maneiras ao conteúdo ideativo das ideias daquela época. Ela talvez fosse apenas uma consequência distante dos cuidados prestados ao doente, da movimentação reduzida e da má alimentação que o trabalho de cuidadora implicava. Mas isso não se tornara claro para a doente. Seria mais relevante, provavelmente, que ela devia sentir a dor em momentos significativos desse cuidado, por exemplo, quando no frio do inverno saltava da cama para atender a um chamado do pai. Contudo, decisivo mesmo para a direção que a conversão tomou deve ter sido a outra forma de ligação associativa, a circunstância de que por uma longa série de dias, uma de suas pernas doloridas entrou em contato com a perna inchada do pai durante a troca das faixas. O lugar da perna direita marcado por esse contato permaneceu daí em diante o foco e ponto de partida das dores, uma zona histerógena artificial, cujo aparecimento, nesse caso, pode ser percebido de forma clara.
Se alguém se surpreender com essa ligação associativa entre dor física e afeto psíquico, considerando-a demasiado artificial e múltipla, eu responderei que semelhante surpresa é tão despropositada como aquela diante do fato de que no mundo justamente os mais ricos possuem a maior parte do dinheiro. Onde não há ligação tão abundante, ali não se forma nenhum sintoma histérico. Ali, a conversão não encontra nenhum caminho. E posso assegurar que o exemplo da senhorita Elizabeth Vere, com respeito à determinação, era dos mais simples. Tive, particularmente no caso da senhora Cassily M., os mais intrincados nós dessa espécie a desatar. Já examinei na história clínica como a astasia-abasia de nossa doente se construíra sobre essas dores, uma vez que um caminho determinado fora aberto à conversão. Mas ali também sustentei que a doente havia criado ou intensificado a perturbação funcional por meio da simbolização, que ela encontrara na astasia-abasia uma expressão somática para sua falta de autonomia, sua impotência para mudar alguma coisa em suas condições, e que as frases não sair do lugar, não ter nenhum apoio e similares formavam a ponte para esse novo ato de conversão. Procurarei fundamentar essa concepção com outros exemplos. A conversão fundada na simultaneidade, quando há também ligação associativa, parece colocar exigências mínimas à predisposição histérica. Já a conversão por simbolização parece requerer um grau mais elevado de modificação histérica, como se pode comprovar também na senhorita Elizabeth, embora apenas no estágio mais tardio de sua histeria. Os melhores exemplos de simbolização observei na senhora Cassily M., que posso qualificar de meu mais difícil e instrutivo caso de histeria. Já expliquei que, lamentavelmente, não é possível uma reprodução pormenorizada desse caso clínico. A senhora Cassily sofria, entre outras coisas, de uma nevralgia facial extremamente violenta, que aparecia de súbito 2 a 3 vezes ao ano, persistia por 5 a 10 dias, desafiava toda a terapia e em seguida cessava abruptamente. Limitava-se ao 2º e 3º ramos do trigêmeo e, como era inequívoca a uratúria, reumatismos agudos, não totalmente claro, desempenhava certo papel na história da doente. O diagnóstico de uma nevralgia gotosa era plausível. Essa hipótese foi compartilhada também pelos médicos chamados para consulta, que tiveram a oportunidade de ver cada ataque. A nevralgia foi tratada com os métodos usuais: pincelamento elétrico, águas alcalinas, laxantes, mas permanecia inalterada até que lhe aprouvesse ceder lugar a outro sintoma. Nos primeiros anos, a nevralgia estava com 15 anos. Os dentes foram acusados de mantê-la. Foram condenados à extração e um belo dia, sob narcose, foi consumada a execução de 7 dos malfeitores. Não foi tão fácil. Os dentes encontravam-se tão firmemente implantados que, na maioria deles, as raízes tiveram que ser deixadas. Essa operação cruel não teve nenhum êxito, nem temporário, nem permanente. A nevralgia vigorou por meses a fio. Também ao tempo do tratamento comigo, a cada crise nevrálgica o dentista era chamado. Todas as vezes declarava encontrar raízes doentes, começava a fazer o trabalho, mas, geralmente, logo era interrompido, pois, de repente, a nevralgia cessava e com ela a necessidade de que ele agisse. Nos intervalos, os dentes simplesmente não doíam. Um dia, quando mais uma vez desencadeava-se com fúria um ataque, fui incitado pela doente ao tratamento hipnótico. Estabeleci uma proibição muito enérgica das dores e, a partir desse momento, elas cessaram. Comecei então a alimentar dúvidas quanto à autenticidade dessa nevralgia.
Cerca de 1 ano após esse tratamento hipnótico bem-sucedido, o estado de saúde da Sra. Cassily sofreu nova e surpreendente virada. Surgiram repentinamente outros estados, diversos daqueles típicos nos últimos anos, mas a paciente declarou, após alguma reflexão, que todos lhe haviam ocorrido antes alguma vez, distribuídos ao longo do extenso período de sua doença. 30 anos. De fato, houve então um número surpreendente de ocorrências histéricas, que a doente foi capaz de localizar em seu exato lugar no passado, e logo se fizeram também notar as conexões de pensamentos, frequentemente muito intrincadas, que determinavam a ordem dessas ocorrências. Era como uma série de imagens com texto explicativo. Pitre deve ter imaginado algo semelhante com a formulação de seu delírio ecmnésico. Nota: Albert Pitre, neurologista francês, ele define a ecmnésia como uma forma de amnésia parcial em que é inteiramente preservada a memória dos fatos anteriores a um período particular da vida do paciente, enquanto é totalmente anulada a memória dos fatos subsequentes àquele período. A maneira como se reproduzia esse estado histérico pertencente ao passado era extremamente curiosa. Primeiro, estando a doente em bom estado de saúde, aparecia um ânimo patológico de peculiar feição que era regularmente mal interpretado pela doente e relacionado a um acontecimento banal das últimas horas. Depois seguiam-se, sob crescente turvação da consciência, sintomas histéricos, alucinações, dores, espasmos, longas declamações e, por fim, juntava-se a esses o emergir alucinatório de uma vivência do passado, que podia explicar o ânimo inicial e determinar o respectivo sintoma. Com esta última parte do ataque, a clareza voltava, as queixas desapareciam como por mágica e reinava outra vez o bem-estar. Até o ataque seguinte, 12 horas depois. Geralmente eu era chamado no auge do estado, induzia a hipnose, provocava a reprodução do episódio traumático e precipitava o fim do ataque por meio artificial. Atravessando várias centenas de semelhantes ciclos com a doente, obtive as mais instrutivas informações sobre a determinação de sintomas histéricos. Foi também a observação desse caso notável, juntamente com Breuer, o motivo imediato para a publicação de nossa comunicação preliminar. Nesse contexto, também se chegou finalmente à reprodução da nevralgia facial que eu mesmo havia tratado como ataque atual. Eu estava curioso para saber se aqui se revelaria uma causação psíquica. Quando tentei evocar as cenas traumáticas, a doente se viu transportada a um período de grande suscetibilidade emocional para com seu marido. Contou-me sobre uma conversa que tivera com ele e uma observação de sua parte, que ela entendera como ofensa grave. Em seguida, tocou subitamente a própria face, soltou um forte grito de dor e disse: "Isso foi para mim como um golpe no rosto." Com isso, a dor e o ataque chegaram ao fim. Não há dúvida de que se tratou de uma simbolização. Ela sentiu como se realmente tivesse recebido o golpe na face. Ora, qualquer um perguntará como a sensação de um golpe na face pode chegar a se exteriorizar na forma de uma nevralgia do trigêmeo, limitar-se ao segundo e terceiro ramos e intensificar-se ao abrir a boca e mastigar, não ao falar. No dia seguinte, a nevralgia voltou, mas dessa vez pôde ser resolvida pela reprodução de uma outra cena, cujo conteúdo era, da mesma forma, uma suposta injúria. Assim seguiu ocorrendo por 9 dias. Parecia evidenciar-se que durante anos a fio as ofensas, especialmente através de palavras, haviam provocado novos ataques da nevralgia facial, por meio da simbolização. Mas enfim conseguimos penetrar até o primeiro ataque de nevralgia, mais de 15 anos antes. Aqui não se encontrou simbolização, mas uma conversão por simultaneidade.
era uma visão dolorosa, que nela fizera emergir uma recriminação, o que a levou a repelir uma série de pensamentos. Portanto, era um caso de conflito e defesa. A irrupção da nevralgia nesse momento não seria explicável se não se admitisse que ela sofrera, então, de leves dores no rosto ou nos dentes, o que não era improvável, pois se achava justamente nos primeiros meses de sua primeira gravidez. Assim chegou-se à explicação de que essa nevralgia se tornara, pela via habitual da conversão, a marca de uma excitação psíquica determinada, mas que pôde ser subsequentemente despertada por ressonâncias associativas de sua vida mental, por conversão simbolizadora, na realidade o mesmo comportamento que encontramos na senhorita Elizabeth VR. Aduzirei um segundo exemplo que pode mostrar a eficácia da simbolização em outras condições. Em certo período, atormentou a senhora Cassili uma dor violenta no calcanhar direito, fisgadas a cada passo que tornavam impossível caminhar. A análise nos conduziu a uma época em que a paciente se encontrava num sanatório no estrangeiro. Ela havia passado 8 dias metida em seu quarto, ao fim dos quais o médico da família foi buscá-la pela primeira vez para a refeição comum. A dor irrompeu no momento em que a doente lhe tomava o braço para deixar o quarto. Desapareceu durante a reprodução dessa cena, quando ela disse a frase: "Dominou-me então o medo de dar um passo errado na companhia de estrangeiros." Este, pois, parece um exemplo convincente, quase cômico, da gênese de sintomas histéricos por simbolização, mediante a expressão linguística. Contudo, um exame mais cuidadoso das circunstâncias daquele momento favorece uma outra concepção. Naquela época, a doente sofria de dores nos pés, por causa delas estivera tanto tempo acamada. E só se pôde admitir que o medo que a acometeu ao dar os primeiros passos buscou entre as dores então existentes aquela, simbolicamente apropriada, no calcanhar direito, para desenvolvê-la como algia psíquica e conferir-lhe uma persistência especial. Se nesses exemplos o mecanismo da simbolização parece relegado a segundo plano, o que seguramente corresponde à regra, disponho também de exemplos que parecem comprovar a formação de sintomas histéricos apenas pela simbolização. Um dos melhores é o que se segue, e mais uma vez diz respeito à senhora Cassili. Estava deitada na cama quando tinha 15 anos, sob a vigilância da avó severa. De repente soltou um grito. Sentia uma dor pungente na testa, entre os olhos, que então persistiu por semanas. Na análise dessa dor, que se reproduziu quase 30 anos depois, ela me disse que a avó a olhara de forma tão penetrante que o olhar lhe teria entrado profundamente no cérebro. Ela temia que a velha mulher a observasse com desconfiança. Ao comunicar-me esse pensamento, ela irrompeu num riso sonoro e a dor novamente cessou. Não encontro aqui outra coisa além do mecanismo da simbolização, que de certo modo mantém-se no meio, entre o mecanismo da autossugestão e o da conversão. A observação da senhora Cassili M. me deu a oportunidade de reunir uma verdadeira coleção de tais simbolizações. Toda uma série de sensações corporais, de ordinário consideradas organicamente provocadas, tinha nela uma origem psíquica, ou ao menos comportavam uma interpretação psíquica. Determinada série de acontecimentos era nela acompanhada pela sensação de uma pontada na região cardíaca. Isso me deu uma pontada no coração. A dor de cabeça da histeria, à maneira de pregos penetrando, nela se devia ver, sem dúvida, como dor do pensamento. Tenho alguma coisa metida na cabeça. E também se dissipava toda vez que o problema era resolvido. A sensação da aura histérica na garganta dava-se paralelamente ao pensamento: tenho de engolir isso. Quando essa sensação surgia por ocasião de uma ofensa,
Era toda uma série de sensações e ideias correndo paralelas, na qual ora a sensação despertava a ideia como interpretação, ora a ideia criava a sensação por meio da simbolização, e não raro tinha-se que permanecer em dúvida sobre qual dos dois elementos era o primário. Não encontrei em nenhuma outra paciente um uso tão abundante da simbolização. Certamente, a senhora Cassilieme era uma pessoa de talento bastante incomum, sobretudo artístico, cujo sentido da forma altamente desenvolvido se manifestava em belos e primorosos poemas. Afirmo, porém, que quando a histérica cria por simbolização uma expressão somática para a ideia impregnada de afeto, há nisso menos de individual e voluntário do que se poderia pensar. Ao tomar a expressão linguística literalmente e sentir a pontada no coração ou o golpe na face como um acontecimento real, por palavras ofensivas que ouviu, ela não faz um mau uso engenhoso, apenas reaviva as sensações às quais a expressão linguística deve sua justificação. Como chegaríamos a dizer de uma pessoa ofendida, deu-lhe uma pontada no coração, se a ofensa não fosse de fato acompanhada por uma sensação pré-cordial assim interpretável e não fosse reconhecível por ela? Não é verossímil que a expressão engolir algo, que aplicamos a uma injúria deixada sem resposta, efetivamente provenha das sensações de inervação que aparecem na faringe quando nos falha o discurso e não reagimos? Todas essas sensações e inervações pertencem à expressão das emoções, que, como Darwin nos ensinou, consiste em ações originalmente cheias de sentido e adequadas a um fim. Na maioria das vezes, elas podem estar tão atenuadas no presente que sua expressão linguística nos parece uma transposição figurada. É muito provável, no entanto, que tudo isso tenha tido um dia significado literal, e a histeria age acertadamente quando restabelece para suas inervações mais intensas o sentido original da palavra. Sim, talvez seja incorreto dizer que ela cria tais sensações por simbolização. Ela talvez não tenha tomado como modelo a linguagem corrente, mas se nutre com ela de uma fonte comum.